Olá, meus queridos, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Lead Talks by JC. Meu nome é João Cazon e hoje nós vamos falar sobre mudança organizacional. Você sabia que 70% das iniciativas de transformação falham em atingir os seus objetivos? Pois é, isso é bastante grave, né? De cada 10, 7 iniciativas falham, o que significa perdas para a empresa, frustração para os colaboradores e fracasso para os líderes. E essa falha ela não acontece por falta de boas intenções, obviamente, né? Ela falha pela falta de método robusto. E quando nós falamos de método para mudança, um nome é referência para isso: John Kotter. Por décadas, o seu modelo de 8 passos tem sido o mapa mais confiável para navegar em terrenos de transformação. Mas um mapa, por melhor que seja, não serve de nada se o navegador não souber usá-lo no mundo real, com pessoas reais. O objetivo do nosso encontro aqui hoje é fazer uma aula mais aprofundada sobre esse mapa e nós vamos dissecar cada um desses 8 passos de Kotter, entender a lógica por trás deles, os erros clássicos na execução e como você pode dominá-los. E para cada passo, eu vou te dar um tempero secreto, no caso, a nossa liderança servidora, que é a mentalidade que vai transformar um bom processo em um resultado extraordinário. Se você quer fazer parte dos 30% que tem sucesso na implementação de mudança, fica comigo, que hoje aqui a intenção é dar uma aula para você sobre esse assunto. Bora lá? Arquitetura da transformação. Obviamente, como a gente sempre faz aqui no canal, antes da gente mergulhar no conceito, nos passos de John Kotter, vamos entender a origem. John Kotter é professor de Harvard e não inventou esses passos do nada. Ele os desenvolveu após observar mais de 100 empresas e identificar os 8 erros mais fatais que levavam as mudanças ao fracasso. Cada passo é um antídoto para um erro específico. Passo 1. Criar um senso de urgência. Este é o ponto de partida e talvez o mais crítico. Kotter observou que o maior inimigo da mudança é a complacência. O famoso "em time que está ganhando não se mexe". A urgência não é sobre criar pânico, é sobre fazer com que as pessoas-chave da organização olhem para a realidade e concluam com dados que o risco de ficar parado é maior do que o risco de mudar. Como que a gente faz isso na prática? A gente traz a realidade externa para dentro, apresenta a análise de mercado, mostra o que os concorrentes estão fazendo, trazemos depoimentos de clientes insatisfeitos e o objetivo é que pelo menos 75% da sua gestão concorde que o status quo não é mais uma opção. E o erro clássico aqui é confundir a urgência com pressão, criar metas irreais ou ameaças veladas que não geram urgência produtiva, que gera ansiedade e esgotamento. Como que a gente implementa a liderança servidora para potencializar esse passo aqui? Ao invés de apenas apresentar a ameaça, a plataforma em chamas, por exemplo, o líder servidor conecta essa urgência a uma oportunidade inspiradora. Ele traduz a linguagem de risco de mercado para a chance de servir melhor nosso cliente. Ele transforma o medo de perder no desejo de construir algo com propósito. Passo 2. Formar uma coalizão poderosa. Nenhuma mudança é obra de um único herói. Kotter percebeu que as iniciativas falhavam quando eram lideradas por apenas uma ou 2 pessoas, sem poder real. Você precisa de um grupo com credibilidade, habilidades diversas, conexões e autoridade formal para guiar a mudança. Essa coalizão precisa ter gente de alto escalão, gestores respeitados e, idealmente, alguns líderes informais também. O clássico erro aqui é montar comitês com base apenas em cargos, sem se preocupar com a dinâmica e a confiança dentro do grupo. Um grupo de estrelas que não joga em equipe está fadado ao fracasso. A gente vê isso em competições esportivas, times de futebol, onde os jogadores são super estrelas, jogam muito bem em seus times e quando se unem em uma seleção, não entregam o resultado que deveria ser a soma de todos os seus esforços e de todo o seu potencial. Aqui é exatamente a mesma coisa. Não há essa sinergia, não há esse entrosamento e as habilidades acabam sendo dispersas e não totalmente aproveitadas. Qual que é o tempero, então, do líder servidor para uma atuação com sucesso no passo 2 do mapa de Kotter? Ele entende que poder não vem só do organograma. Ao formar uma coalizão, ele busca, além da autoridade, a integridade. Ele cultiva um ambiente de segurança psicológica dentro do grupo, onde as pessoas podem discordar e debater abertamente. Ele transforma um grupo de poder em uma comunidade de confiança. Passo 3. Criar
Uma visão para a mudança. Sem uma visão clara de futuro, a mudança vira apenas uma série de projetos confusos e desgastantes. A visão, segundo Kotter, precisa ser um farol. Ela deve dizer para onde estamos indo e por quê. Ela simplifica o complexo e inspira a ação. Uma boa visão deve ser comunicável em 5 minutos e despertar tanto a lógica quanto a emoção. Se algo não é simples, não é fácil de ser vendido, de ser convencido, o risco dela falhar vai ser bastante alto, porque há mais dificuldade em assimilar essa proposta, essa ideia dentro do time e, consequentemente, de ser bem-sucedido na execução do plano para idealizá-lo. O clássico erro aqui é justamente esse, é criar uma visão que, na verdade, é um plano estratégico de 50 páginas. E ninguém vai conseguir se lembrar e nem repetir essa visão rapidamente e de forma fácil. Sendo assim, ela não vai servir para guiar o comportamento do dia a dia. Então, isso tem que ser fácil de se aculturar, isso tem que ser fácil de se conectar. Qual que é a estratégia do líder servidor aqui para uma maior assertividade e sucesso na implementação da criação da visão para a mudança? Ele não vai criar essa visão sozinho em uma sala. Ele vai agir como um facilitador, envolvendo a coalizão e outras vozes chaves para co-criar essa visão. Isso garante que a visão não seja apenas do chefe, mas que tenha o DNA da organização, gerando um senso de pertencimento desde o início. Passo 4. Comunicar a visão. Ter uma visão genial guardada na gaveta é inútil. Kotter enfatiza que a comunicação precisa ser massiva e constante. Use todos os canais disponíveis, mas o mais importante é que os líderes da coalizão precisam viver a sua visão. Suas ações e decisões diárias são a forma mais poderosa de comunicação. Se o que você faz contradiz o que você fala, a credibilidade da mudança morre. Um clássico erro aqui na comunicação da visão é achar que um único e-mail ou uma única reunião de lançamentos vão ser suficientes. A comunicação e a visão precisa ser 10, 100 vezes mais frequentes do que você imagina. Ela precisa ser comunicada à exaustão. Como que a atuação do líder servidor é eficaz para a comunicação da visão? Ele prioriza o diálogo sobre o monólogo. Ele cria fóruns para ouvir as dúvidas e os medos das pessoas, respondendo com honestidade e empatia. Ele entende que a comunicação eficaz não é sobre transmitir informação, mas sobre criar o entendimento e a conexão. Passo 5. Remover obstáculos. Nesse ponto, mais pessoas já entenderam e querem ajudar, mas algo as impede. Pode ser um sistema de TI ultrapassado, uma estrutura organizacional que gera silos, ou até mesmo um gestor que, por medo, sabota ativamente a mudança. O trabalho da coalizão é identificar e remover essas barreiras. O clássico erro cometido nesse passo é ignorar as críticas e rotular todos que apontam problemas como resistentes à mudança. Muitas vezes, quem aponta uma barreira está, na verdade, tentando ajudar a mudança a dar certo. Qual que é o papel do líder servidor aqui, então, nesse passo? A sua abordagem não é caçar o resistente, mas perguntar à equipe o que está no caminho de vocês e como eu posso servir para remover isso. Ele empodera a equipe para resolver problemas ao invés de puni-la por encontrá-los. Ele age como um facilitador que limpa a pista para que o time possa correr. Passo 6. Planejar e criar ganhos de curto prazo. Uma transformação longa pode ser desmotivadora. As pessoas precisam ver que o esforço está valendo a pena. Kotter defende a criação de vitórias visíveis, inequívocas e rápidas. Esses ganhos de curto prazo provam que a visão é alcançável, recompensam quem está se esforçando e minam o poder dos céticos. Essa estratégia é extremamente importante. A gente normalmente chama ela de quick wins. Então a gente precisa fazer entregas rápidas, alguma entrega de valor que mostre que estamos no caminho correto e validem aquela mudança e aquela estratégia realmente vai surtir os efeitos e os resultados que são almejados, começando de forma incremental, muito parecido com a implementação do Lean. Né, a gente vê isso muito parecido. Então, você é capaz de fazer pequenas entregas incrementais, entregas rápidas que mostram, te dão um feedback rápido de que você está no caminho correto ou, eventualmente, não, e que alguma rota precisa ser ajustada. O clássico erro aqui é esperar apenas a grande vitória no final do projeto, sem marcos intermediários de sucesso. O fôlego e o apoio político acabam. E, de fato, quanto maior o projeto, maior a implementação, mais riscos você tem e mais necessário se faz quebrar em entregas menores. Porque
senão o risco se torna muito alto também de uma entrega apenas ao final, certo? E como que a liderança servidora pode atuar de forma assertiva para a execução desse passo com sucesso? O líder servidor, ele não celebra apenas o resultado, mas o processo e as pessoas. Ele reconhece publicamente as equipes que demonstrarem os novos comportamentos desejados, mesmo que o resultado numérico ainda não seja perfeito. Ele usa as vitórias para construir a confiança e a capacidade da equipe, não apenas para validar o projeto. Dessa forma, você mantém as pessoas engajadas, motivadas e compradas para que a iniciativa seja um grande sucesso, porque à medida que as suas entregas vão ocorrendo, reconhecimentos também ocorrem. E sabemos bastante o poder da dopamina em relação à motivação e em relação ao crescimento, à manutenção do propósito, do engajamento da pessoa e da equipe com o sucesso da iniciativa. Passo 7: consolidar os ganhos e produzir mais mudança. Após as primeiras vitórias, a tentação é declarar sucesso e relaxar. Erros muitas vezes cometidos por mim, inclusive. Tenho aprendido muito com isso, aprendi bastante com esse erro. Kotler alerta que este é um erro fatal. A complacência volta com força. Use a credibilidade ganha com os primeiros sucessos para atacar problemas ainda maiores, aprofundar a mudança, contratar e promover pessoas que personifiquem a nova visão. Qual erro clássico aqui? É cantar a vitória cedo demais. A mudança só se consolida quando atravessa gerações de gestão e sobrevive a crises. Como que um líder servidor atua de forma eficaz para que a vitória não seja cantada cedo demais, mas que seja um projeto de começo, meio e fim, e que esse fim seja de fato o fim, a entrega final, o projeto, a iniciativa, com metrificações de sucesso e com valor sendo entregue ao cliente. Ele usa essa fase para investir ainda mais no desenvolvimento das pessoas. Com a credibilidade em alta, ele consegue mais recursos para treinamento, capacitação, garantindo que a equipe não apenas execute a mudança, mas se torne mais forte e mais capaz por causa dela. Então, não só o sucesso da entrega da mudança é garantido, mas o desenvolvimento, o crescimento dos membros envolvidos nisso também. Então, todos saem ganhando ao final das contas. O líder servidor ele garante que todos saiam ganhando e com capacidade de obter projetos ainda maiores, promoções, melhores cargos, melhores salários. Tudo isso são consequências da evolução e desenvolvimento profissional. E o líder servidor tem papel crucial na disponibilização desse ambiente e dessas oportunidades. Obviamente, ele não é responsável pelo desenvolvimento das pessoas. As pessoas têm que ter suas ambições, têm que ter seus comprometimentos com as suas próprias carreiras e seus planos de ação para isso. Mas o ambiente, o líder servidor é responsável por prover feedbacks, avaliações de desempenho constantes, direcionamento claro de mentoria, de carreira e coach. Show de bola? Então vamos para o nosso último passo, o passo 8. Ancorar as novas abordagens na cultura. Esse é o passo final. Fazer a mudança pegar de verdade. A mudança se torna parte da cultura quando as pessoas agem de acordo com a nova visão sem nem pensar. E para isso acontecer, todos os passos anteriores precisam estar bem ajeitados, principalmente a comunicação da visão, que tem que ser feita à exaustão, como nós vimos aqui, e a criação da visão para a mudança, que é o passo 3, onde essa boa visão ela tem que ser comunicável em 5 minutos. Ou seja, elas não podem ser aqueles planos estratégicos de 50 páginas. Para chegarmos no passo 8 com sucesso, esses dois passos, passo 3 e 4, são fundamentais, tanto quanto os outros. Cara, mas aqui é um foco nesses dois especificamente. E quando isso se torna cultural, as novas contratações são ensinadas de forma orgânica, que é assim que fazemos as coisas por aqui. Isso só acontece quando há uma prova clara de que a nova forma de trabalhar é superior à antiga. Ou seja, pessoas ganharam com aquilo, o valor foi entregue, não só para a organização, mas para todos os colaboradores. Eles tiveram um incremento de valor em suas vidas profissionais. Isso acontecendo, muito facilmente isso se torna cultura na organização. Por quê? As pessoas tendem, todos nós, né, temos esse modus operandi de se algo que eu fiz é melhor do que o jeito anterior, logicamente eu seguirei com o jeito novo e propagarei esse jeito novo para que ele seja o padrão dentro da organização onde eu estou. Eu não quero mais voltar à forma antiga. Erro clássico aqui é acreditar que a cultura muda com um decreto ou com um novo manual de valores na parede. Isso não acontece. Cultura é construída, cultura é diária,
cultura, ela tem que ser respirável no ambiente e as pessoas se adaptando a ela. Isso muda o senso, o propósito, muda o que a pessoa acredita, o que a organização acredita, luta e trabalha por. A cultura, ela é a soma dos comportamentos que são recompensados e os que são tolerados ao longo do tempo. Então, cultura você não escreve, você não define do dia para a noite. E aqui tem um papel importantíssimo do líder servidor. Como que ele atua para essa fase 8 ser um sucesso? Ele sabe que a cultura é transmitida por histórias. Ele se torna o contador de histórias oficial da mudança, coletando e repetindo os casos de sucesso que mostram a nova cultura em ação. Ele celebra os heróis da mudança, transformando suas ações em lendas que definem a nova identidade da organização. Onde a teoria encontra a realidade? Estudos de caso. Agora que a gente dissecou a teoria, os 8 passos de Kotter, vamos ver como que ela funciona no mundo real, né? Uma coisa é a gente entender os 8 passos, a outra é aplicar ela sob pressão extrema, né? Sobre um mercado extremamente competitivo, pressão por resultados e tudo mais. Então eu trouxe para vocês aqui 2 das mais espetaculares transformações corporativas das últimas décadas. Case 1. A reinvenção da Microsoft. Em 2014, quando Satya Nadella assumiu como CEO, a Microsoft era um gigante ferido. Tinha perdido a guerra dos celulares para a Apple e o Google, e o Windows 8 foi um fracasso. E o pior, sua cultura interna era tóxica, marcada por silos e pelo infame stack ranking, um sistema que forçava os gestores a classificar uma parte de sua equipe como de baixo desempenho, gerando competição interna em vez de colaboração e complacência zero. Mas a urgência era reativa e baseada no medo. Como que o Nadella, Satya Nadella, usou o mapa de Kotler e como que ele implementou a liderança servidora para transformar a Microsoft nessa gigante que a gente vê hoje. A implementação dos passos 1 e 2, a urgência e a visão, o Nadella não focou na ameaça. Ele redefiniu a visão da empresa para algo inspirador. Empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a alcançar mais. Ele criou uma urgência positiva baseada na oportunidade de ser relevante novamente, mudando o foco de proteger o Windows para Cloud First, Mobile First. Nos passos 2 e 4, coalizão e comunicação, ele montou uma nova coalizão de liderança, promovendo pessoas alinhadas a uma cultura de colaboração e aprendizado. Sua comunicação foi o seu exemplo. Ele aparecia em eventos usando iPhones e software de concorrentes, mostrando que a era dos muros havia acabado e que ele vivia uma nova visão. Nessa época você viu a Microsoft se aproximando do Linux, começando a trazer Linux para a base, começando a ter seu próprio modelo de Linux, começando a incentivar isso, é algo que era até então impensado, né? Era uma baita concorrência, né? Então, de fato, nós vimos isso no mundo externo, o impacto interno foi maior ainda. Passo 5, remover obstáculos. Uma de suas primeiras e mais poderosas ações foi acabar com o stack ranking. Ele removeu a maior barreira cultural que impedia a colaboração e a segurança psicológica. Nada de competição, nada de ver quem é melhor que alguém dentro da companhia. Colaboração, reconhecimento e aprendizado se tornaram pilares culturais da empresa. Passo 8, ancorar na cultura, acima de tudo. Nadella ancorou a mudança a um novo alicerce cultural de Growth Mindset, ou seja, a mentalidade do crescimento. Ele substituiu a cultura do sabe tudo por uma cultura de aprende tudo. Qual foi o resultado disso então? A Microsoft ela não apenas sobreviveu, ela prosperou. Ela se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo, líder de computação em nuvem e inteligência artificial. Um processo de mudança claro, potencializado por uma liderança focada em empatia e propósito. Case 2, a ressurreição da Lego. Agora vamos falar um case fora de tecnologia, né? No início dos anos 2000, a Lego estava à beira do colapso. Em uma tentativa desesperada de inovar, elas se perderam. Criaram parques temáticos, roupas, videogames e esqueceram da sua alma, os tijolos de plástico. A complexidade era tanta que produziam mais de 12.000 peças diferentes e a empresa sangrava dinheiro. Qual foi a estratégia para sair desse buraco? Passo 1, urgência. A urgência era brutal e clara. A iminência da falência. O CEO, Jörgen Vig Ruderstorp,
nome complicado. Não precisou criar essa urgência, mas sim torná-la transparente para toda a empresa. Acredito que já era consenso você estar numa empresa que está enfrentando esse nível de dificuldade, a partir de um certo momento fica impossível de perceber. Então, o fato do CEO trazer essa transparência para a empresa, coloca todo mundo com o mesmo propósito. Sendo transparente, você já convida automaticamente as pessoas a se engajarem no plano que vier para que essa recuperação aconteça. Nos passos 3 e 5, visão e remoção de obstáculos, a nova visão foi radicalmente simples: voltar ao tijolo. Isso significava remover obstáculos enormes. Venderam parte dos parques, fecharam linhas de produtos não lucrativas e, o mais importante, cortaram o número de peças únicas em quase 50%, simplificando drasticamente a cadeia de produção. Implementaram também o passo 6, que são os ganhos de curto prazo. Ao focar nos sets clássicos e mais amados, como o Lego City e Star Wars, eles voltaram a dar lucro rapidamente. Essas vitórias iniciais restauraram a confiança dos funcionários e do mercado, provando que a estratégia de simplificação estava funcionando. Lembra que a gente falou bastante, né, dessa validação dos quick wins para validar, para motivar, para trazer fôlego e respiro e gás para que a iniciativa seja concluída e seja condicionada à sua continuidade? Tá aqui o exemplo prático disso no Lego. E os passos por últimos, 7 e 8, consolidar e ancorar. Com a casa em ordem, eles consolidaram os ganhos e começaram a inovar novamente. Deram alguns passos para trás para poder voltar a dar passos para frente. Dessa vez, com o tijolo no centro de tudo. Então, parou de o foco ser outras coisas. O foco é o tijolinho do Lego, né? Então eles criaram o The Lego Movie e a plataforma Lego Ideas, convidando os fãs a co-criar produtos. A cultura de voltar ao tijolo foi ancorada não como uma limitação, mas como a fonte de toda a força criativa da marca. O resultado foi uma das maiores viradas da história corporativa, transformando um negócio falido em uma potência global de criatividade e lucratividade. Esses são casos que mostram de forma irrefutável que o modelo de Kotter funciona. Porém, que ele só atinge seu potencial máximo quando o líder que o executa age como um artesão habilidoso. O Nadella e o Konstorp não foram apenas gerentes de projeto aplicando um checklist. Eles foram líderes que entenderam que a mudança é um processo profundamente humano. Eles usaram o mapa de Kotter, mas navegaram com a bússola da clareza, do propósito e do respeito pelas pessoas. Eles provaram que a execução humana e empática não é o oposto do processo, mas sim o que torna invencível. E para a gente fechar aqui o nosso vídeo, né, vou deixar para você o desafio de hoje, que é bastante pragmático. Olhe para a mudança que você está liderando agora, dentro da sua empresa, dentro do seu time, e mapeie em quais dos 8 passos de Kotter ela está mais frágil. É na falta de uma urgência real? É na coalizão fraca? Numa visão confusa? Sua tarefa como líder não é escolher entre processos e pessoas. É dominar o processo para poder servir melhor as pessoas através da mudança. Use o mapa de Kotter como a sua estrutura e a sua humanidade como seu guia. Espero que o vídeo de hoje tenha agregado para você de alguma forma. Tentei trazer bastante conteúdo, bastante denso aqui. Me informa nos comentários se você gostou, se esse estilo de vídeo um pouco mais longo agrega também, é mais legal, se vocês preferem o mais curto. E eu espero vocês, né, no nosso próximo Lead Talks by JC. Não deixe de compartilhar, de comentar, de deixar seu like. Um abraço, até lá!